A decisão que mudou tudo para o Benício. Quando o diagnóstico do autismo chegou, eu me vi perdida, em um mar de perguntas e incertezas. O futuro do Benício, ele parecia nublado, distante. Por quase um ano, eu levei ele ao neuro a cada 3 meses. E ele sempre foi claro, amável e firme, Se você não iniciar as intervenções agora, nada vai mudar. Nesse um ano, eu ficava procurando formas de ajudá-lo. Só que assim, eu levava ele no CRAE, que é o Centro de Apoio e Referência à Educação Inclusiva aqui de Betim, Minas Gerais. Só que lá ele fazia algumas atividades, com outras crianças e ecoterapia. Porém, ainda não havia saído vaga para ele nas principais intervenções, que são psicóloga, TO e fono. E a cada 3 meses eu levava ele ao neuro. E eu nunca tinha novidades para contar, porque nada mudava. Porque as principais intervenções ele não fazia. E todas as vezes que as pessoas me perguntavam, como é que está o Benício? Eu falava, tá ótimo, tá muito bem. E nós fomos por um ano dessa forma, até que numa consulta, o médico foi mais incisivo. Por qual motivo o Benício não tá fazendo as intervenções que tem que fazer, as principais? E eu sempre falava, porque o convênio, porque ele tem convênio, mas o convênio ele me manda para Belo Horizonte e é muito longe, isso e aquilo. Aí ele falou assim para mim, para que você está trazendo ele aqui a cada 3 meses se você não faz o básico que eu tô te pedindo? Gente, aquilo doeu demais, mas foi o que me tirou da inércia, Eu entendia as palavras do neuro, mas havia uma barreira dentro de mim, porque eu teria que mudar toda a minha vida, mais uma vez, eu teria que dispor de dirigir daqui de Betim para Belo Horizonte, eu, cheia de medos, uma distância de 31 quilômetros, o fato de que o convênio só oferecia equipe multilar, eram muitos os motivos que me impediam de agir. Mas eu me convencia de que estava fazendo o melhor que podia. Mas no fundo eu sabia que a inatividade ela poderia ser mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Foi quando naquele consultório o neuro me olhou com um olhar cheio de compreensão, mas também de urgência. Ele não estava sendo rígido, ele estava sendo realista. A mudança, a transformação que o Benício precisava, ela não aconteceria se eu não tomasse essa decisão. Ele precisava da intervenção e a hora era agora. A indecisão, ela foi um obstáculo maior do que o medo que eu sentia. Naquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu saí dali com a convicção de que eu tinha que agir. Pelo Benício, pela felicidade dele e pelo seu futuro. Sem mais desculpas, sem mais adiamentos, a estrada ela poderia ser longa e desafiadora, mas eu estava disposta a percorrê-la. Aí no mesmo dia, eu consegui um horário para que ele iniciasse as terapias. Eu sabia que essa decisão estava feita e que a mudança começaria ali. O medo de dirigir, a distância, eles pareciam menores diante da grandeza do que estávamos prestes a viver. Porque no final, não agir seria mais doloroso do que qualquer estrada que eu fosse percorrer. Se você está nessa situação, com dúvidas, medo de dar o próximo passo, saiba que a decisão é sempre melhor que a indecisão. O futuro do seu filho, ele começa agora. E o melhor presente que você pode dar a ele é apoio e a intervenção adequada. Não espere o momento perfeito. Faça o que está ao seu alcance. O caminho, ele pode ser árduo, mas a recompensa, ela vale cada esforço. A decisão, ela transforma. E sempre vem do coração. Não tenha medo de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parecer incerto. Sua ação de hoje será a chave para amanhã. Mas eu também falava assim, eu não tenho, se o convênio não me dá esse suporte, e eu também não encontro isso no SUS, o que eu posso fazer? Então, assim, foi me questionando, sabe? Que eu peguei toda a minha bagagem,
tudo que eu estudava todos os dias para ajudar o meu filho, e eu decidi que eu ia criar uma rede de apoio aqui em casa, que eu ia trabalhar junto com as terapeutas, mas que aqui em casa eu faria um trabalho diferencial com ele. Iniciei com 5 minutos, depois com 10, 30 minutos, e aí eu designei cada pessoa, né, no caso o pai dele, eu e a Heloísa, que é a irmã. Cada um de nós seria responsável por uma área, e eu fazia algumas planilhas, né, no papel mesmo, para que a gente conseguisse trabalhar. Então, essa semana nós vamos trabalhar o contato visual, o apontar e a questão da busca dele por perigo. O Benício, ele buscava demais, ele não tinha medo de nada. Então, eu precisava de trabalhar isso. Um dos meus sonhos era conseguir andar com ele na guia, assim, sabe, da rua. Deixar ele no canto e andar do lado, sem dar as mãos. Mas toda vez que eu soltava as mãos dele, ele saía correndo. Então, a gente começou a trabalhar isso. E desde então, assim, foi o que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que a decisão, ela começa aí. Porque quando nós começamos a fazer as terapias, eu levava o Benício toda semana, né, para sessões de psicóloga, fono e terapia ocupacional. Aí cada uma delas durava 30 minutos. Inicialmente foi tudo no mesmo dia, uma seguida da outra. Mas o impacto, ele foi muito além, né, do tempo, desses 30 minutos que tá até hoje. A gente não conseguiu aumentar. Alguns dias ele ia ótimo, absorvia bem os estímulos, interagia e parecia se sentir confortável. Em outros, as crises e birras eram intensas, ele não queria guardar a vez, ele se sentia desconfortável. Em outros, ele queria trazer os animais das terapias para casa, porque o hiperfoco dele inicialmente era cavalo. Mas qualquer animal que ele via era dele. Ele queria trazer, ele não tinha esse pensamento de que era da clínica ou que era da escola. E era muito exaustivo para ele, para mim como mãe, que via o esforço de cada terapia e o quanto aquilo estava sendo difícil para todos nós. Naquele momento, cada terapia mudava algo dentro de mim, né? E a decisão de precisar mudar a abordagem, eu não estava mais disposta a carregar o peso de tudo isso sozinha. Então eu reuni, né? Foi quando eu reuni meu marido, minha filha, e juntos nós tomamos essa decisão transformadora. Fazer disso uma tarefa de família, um esforço conjunto. Aí nós dividimos cada um deles uma responsabilidade, que era essencial para o progresso do Benício. Então, o que antes parecia ser uma batalha solitária, agora se tornou uma missão de todos nós, porque nós somos famílias, então nós temos que trabalhar juntos. Nós fizemos, da nossa casa, uma extensão da equipe multidisciplinar. Eu passei as tarefas da terapia adaptadas para o nosso dia a dia, para que todos nós pudéssemos colaborar. O pai do Benício, ele passou a ajudar no que dizia respeito à paciência e à rotina de horários. A Heloísa, ela se envolveu com pequenas atividades de socialização, estimulando o Benício com brincadeiras que também faziam parte do tratamento. E eu, como mãe e professora, fui a ponte entre todas as terapias. Eu integrei o trabalho da escola com um acompanhamento terapêutico e juntos nós criamos uma verdadeira equipe, onde cada um de nós se tornou uma peça essencial para o progresso do Benício. Foi cansativo? Sem dúvidas. Gente, tinha dias que parecia que nada estava funcionando e outros em que as crises eram tantas que eu pensei em desistir. Mas o que mais me motivava a continuar era ver que o Benício estava tendo o apoio de todo mundo ao seu redor e que sua evolução seria consequência da nossa união e de não desistir. Não era sobre o esforço de cada um, mas sobre a ação de toda a família em prol do que ele mais precisava: apoio, amor e compreensão. Essa decisão de fazer da nossa jornada uma tarefa compartilhada, ela mudou tudo. Porque quando se trata de uma criança com autismo, a união da família
ela é a base para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível. E cada passo, cada gesto de apoio, ele contribui para que ele tenha um futuro mais positivo, cheio de possibilidades. Se você se sente sozinho nessa caminhada, lembre-se, uma família unida, ela pode fazer toda a diferença. Juntos somos mais fortes e juntos nós vamos ajudar os nossos filhos a alcançar o seu pleno potencial de desenvolvimento.